É muito latim, né? Pois bem, vamos converter esta linguagem latina, que é trazida na obra do professor Luigi Ferraioli, para princípios modernos, hoje aplicados diuturnamente dentro do nosso direito penal e do nosso direito processual penal. Então vejam que são 3 axiomas ligados à pena, 3 axiomas ligados ao fato, ao crime, ao delito, e 4 axiomas ligados ao processo. Ao todo nós temos 10 princípios penais fundamentais que são o cerne, que explicam, são o mérito, são a questão de fundo da tese garantista de Luigi Ferraioli. Comecemos pelos princípios ligados à pena. O primeiro axioma é nulla pena sine crimine. Nulla pena sine crimine, não há pena sem crime. Aqui está, anote aí, o princípio da retributividade. O princípio da retribuição, que diz respeito basicamente às teorias e às finalidades da pena. Existem, em regra, 2 teorias, cada uma com uma finalidade relativa à pena. De um lado, a teoria absoluta, com a sua finalidade retributiva. E de outro, a teoria relativa, com a sua finalidade preventiva. Alguns, e ao nosso sistema no Brasil, falam numa terceira teoria, que seria a unificadora, a eclética ou a mista, que fala tanto de uma finalidade retributiva, quanto de uma finalidade preventiva da pena. A teoria absoluta, com a sua finalidade retributiva, diz que o crime é um mal, e o mal tem que ser pago com outro mal, que é a pena de prisão. Portanto, a pena nada mais é do que uma vingança do próprio Estado em face do mal praticado pelo indivíduo. Repito, é pagar o mal, o crime, com outro mal, a reclusão. São defensores da teoria da retribuição, teoria absoluta, Hegel e Kant. A teoria relativa, com a sua finalidade preventiva, ela diz ao contrário, que não há retribuição, mas o caráter de prevenção em relação à pena. Há uma prevenção negativa e há uma prevenção positiva. A prevenção negativa, ela pode ser geral, aplicada a toda a sociedade. Uma espécie de alerta, olha só, você não deve delinquir. Ela vale inclusive para aqueles potenciais criminosos. Você não deve delinquir porque se você praticar o crime, você receberá a pena tal, que nem aquele cidadão ali. Esta é a finalidade negativa geral. A finalidade negativa especial porque cai especialmente sobre a figura do condenado. Ela diz com a reincidência, ela serve para evitar a reincidência daquele cidadão. A finalidade pode ser positiva, positiva geral, que significa levar as pessoas à confiança dentro do direito penal. O direito penal funciona, ele é bom, ele é necessário. Ele é útil, olhem o utilitarismo aqui. E a finalidade positiva, que é agora especial, que recai sobre a figura do condenado, significa a ressocialização daquele cidadão. Portanto, vejam, este é o primeiro axioma. Nulla pena sine crimine. Cada axioma, ele está vinculado ao seu axioma anterior. Nulla pena sine crimine, eu dizia. O segundo axioma ligado à pena é nullum crimen sine lege. Coloque aí o princípio da legalidade. Nullum crimen sine lege. Aqui nós temos 2 preceitos básicos. Um deles é o artigo 1º do Código Penal e o outro é o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Ambos com redação idêntica. Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Na nossa próxima aula, quando eu perguntar a você se as normas cegas são inconstitucionais, nós vamos enfrentar os postulados, os subprincípios ou os corolários da legalidade, com a lex prévia, o princípio da anterioridade, a lex scripta, a lei escrita, ou seja, a inadmissibilidade dos costumes para criar crimes ou cominar penas, a lex stricta,
a lei é estrita, no sentido de que é vedada a analogia dentro do direito penal, com exceção da analogia in bonam partem. E a lex certa, que é o nosso quarto postulado ou subprincípio, com o princípio da veremos na nossa segunda aula. Portanto, olhem o raciocínio. Nulla pena sine crimine, nullum crimen sine lege. Vamos ao terceiro. Nulla lex penalis sine necessitate. Coloque aí o princípio da necessidade. Nulla lex penalis sine necessitate. O que o professor Ferraioli ele chama de princípio da necessidade, eu estarei chamando aqui com você de princípio da intervenção mínima, que é uma realidade hoje, dentro da jurisprudência nas cortes superiores. O princípio da intervenção mínima, ele acaba sendo uma expressão mais genérica para dois postulados específicos, que eu quero que você lembre. Um deles é a fragmentariedade do direito penal e o outro é a subsidiariedade do direito penal. Então lembre, intervenção mínima significa o aspecto genérico para a fragmentariedade e para a subsidiariedade. A fragmentariedade nos diz o seguinte, olhem só, somente bens jurídicos relevantes é que merecem a tutela penal. E somente ataques intoleráveis é que podem sofrer a reprimenda penal. Isto é fragmentariedade. Bens jurídicos relevantes, ataques intoleráveis, é que merecem a atenção do direito penal. Subsidiariedade, ao contrário, significa a última ratio do direito penal. O direito penal somente pode intervir quando outros ramos do direito, principalmente o direito civil e o direito administrativo, não resolverem de forma satisfatória o conflito. O direito penal é subsidiário. Isto significa intervenção mínima. Portanto, nulla pena sine crimine, nullum crimen sine lege e nulla lex penalis sine necessitate. Esses três axiomas básicos dizem respeito às garantias relacionadas à pena. Vamos às garantias relacionadas ao fato agora, ao crime, ao delito. São mais três. Paramos na necessidade, né? Pois bem, o próximo axioma é nulla necessitas sine injuria. Injúria. Nulla necessitas sine injuria. Ou, coloque aí o princípio da ofensividade. O princípio da ofensividade nos diz o seguinte, nullum crimen sine injuria. Nullum crimen sine injuria, sine injúria. Não há crime sem lesão ou exposição a perigo concreto do bem jurídico. Alguns chamam o princípio da ofensividade de lesividade. Eu prefiro utilizar o termo ofensividade, que é o termo genérico para, especificamente, lesão ao bem jurídico ou exposição a perigo concreto do bem jurídico. Aqui surge uma discussão muito interessante que diz com os crimes de perigo abstrato. Há uma classificação muito importante dentro do direito penal entre crimes de dano, de um lado, e crimes de perigo, de outro. Os crimes de dano pressupõem a perda do bem jurídico para a sua consumação. O bem jurídico tem que ser afetado, tem que ser realmente ofendido, tem que ser perdido, pensem no caso do homicídio, para que haja consumação. Se a vítima não morrer, não há crime de homicídio consumado. Esse é o crime de dano. Os crimes de perigo, ao contrário, eles se consumam com a probabilidade de lesão. Não há necessidade de efetiva lesão ao bem jurídico. A mera probabilidade de lesão já é suficiente para a consumação. O crime de perigo pode ser de perigo concreto ou de perigo abstrato. No crime de perigo concreto, esta situação de perigo ela tem que ser inegavelmente demonstrada no processo para que ele se consume. Se não houver a demonstração da situação de perigo, não haverá consumação do crime de perigo concreto. Pense comigo no artigo 250 do Código Penal, crime de incêndio. Não basta causar incêndio, porque se o tipo dissesse causar incêndio pena tal,
nós teríamos um crime de perigo abstrato. Mas o crime é de perigo concreto. Por quê? Causar incêndio, vírgula, expondo a perigo a vida, a integridade corporal ou patrimônio de outrem. Você está vendo? Então não basta que eu, como promotor de justiça, eu vá e denuncie o cidadão porque ele causou um incêndio, ponto. Se eu não lograr êxito em demonstrar que além de causar incêndio, que é causar dano por meio do fogo, o sujeito, ele também, ele expôs a perigo ou a vida, ou o corpo, ou o patrimônio da vítima, nós não teremos o crime na sua forma consumada. Ou o crime ele será tentado, ou o fato será típico. Você está vendo? Este é o perigo concreto. Mas a questão de fundo aqui diz com o perigo abstrato. Olhe só, muita atenção. Porque o crime de perigo abstrato, ele traz uma presunção iuris et de iure. Você sabe o que é iuris et de iure? É uma presunção absoluta. O crime de perigo abstrato traz uma presunção absoluta, no sentido de que de uma determinada conduta advém perigo. Você está vendo onde nós chegamos? Basta que eu, como promotor de justiça, eu descreva na denúncia um determinado crime de perigo abstrato. Porque se presume, e esta presunção é absoluta, de que daquela conduta advém perigo. Agora, por que a crítica? Se coloque no lugar do advogado daquele imputado. Se já há uma presunção e ela é absoluta, se ela é absoluta, ela não admite prova em contrário, de que daquela conduta descrita pelo MP na denúncia já advém perigo, você, como advogado do imputado, do denunciado, vai defendê-lo do quê? Você está vendo ofensa ampla defesa? E mais, a crítica não para aí, porque se diz também que há um desrespeito ao princípio da ofensividade, já que a situação de perigo não precisa estar demonstrada, há uma presunção. Onde está a agressão ao bem jurídico? Onde está a mera exposição a perigo do bem jurídico? Não está. E aí vem a crítica. Muitos dizem, é inconstitucional o crime de perigo abstrato, porque ofende a taxatividade da lei penal. Há crimes e crimes de perigo abstrato. Alguns sofrem esta pecha de inconstitucionalidade, outros não. Por quê? Pense comigo, por favor, no tráfico de drogas. O tráfico de drogas é um crime de perigo abstrato. E não há quem defenda a inconstitucionalidade do artigo 33 da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Você está entendendo por que é um crime de perigo abstrato? Ninguém precisa comprar a droga daquele traficante e depois consumir a droga e morrer em virtude da overdose. Não há necessidade nem da venda. O mero ter em depósito para venda a terceiros já é suficiente para o flagrante e para a caracterização da traficância. Você está vendo? É um crime de perigo abstrato. Se presume a periculosidade. Presunção absoluta. Iuris et de iure. O problema maior, ele recai em relação ao porte de arma desmuniciada. A arma que está sendo portada pelo sujeito em via pública e ela não traz nenhuma munição. Se a arma não traz munição, ela, segundo sustenta esta corrente pela inconstitucionalidade, ela não se destina ao fim para o qual ela foi criada, que é proferir disparos. A arma sem munição é um objeto contundente como qualquer outro. Só que nós teríamos que resolver uma questão de interpretação sistemática, sob pena de chegarmos ao absurdo. Não é crime portar arma sem munição, mas é crime portar munição sem arma? Como é que nós saímos disso? A corrente que defende a inconstitucionalidade vai além. Não, só um pouquinho. Mas também não é crime portar munição sem arma, justamente porque é um desrespeito ao princípio da ofensividade. Hoje, a posição muito forte, o entendimento jurisprudencial nas cortes superiores é o seguinte. Em relação ao STJ, nós temos reiteradas decisões dizendo que é típica a conduta de portar armas sem munição, justamente porque o crime é de perigo abstrato. É um crime vago em que o sujeito passivo é a própria sociedade, é um ente com personalidade jurídica que está aí desconhecida, desvinculada, como família, sociedade, o público, etc. Ok? No STF, no entanto, nós temos que enfrentar o princípio da disponibilidade imediata. Se o sujeito, não obstante, porte a arma de fogo sem munição, ele pode ter acesso imediato a esta munição, o fato é típico. Caso contrário, será atípico por desrespeito ao princípio da ofensividade. Então, veja só,
Sujeito que está em via pública transportando arma de fogo, ele não tem autorização e a munição está no porta-malas. Para o STJ é fato típico. Para o STF é fato atípico, porque não há disponibilidade imediata da munição. Agora, se o sujeito está transportando esta mesma arma do lado dele, ali no banco do carona, e a munição está desmuniciada, a munição está no porta-luvas, para o STJ é típico e para o STF também é típico, já que há a possibilidade de dispor imediatamente daquela munição. Toda essa discussão passa pelo princípio da ofensividade. Então, nós falamos nulla necessitas sine iniuria. Vamos ao próximo axioma? Nulla iniuria sine actio. Nulla iniuria sine actio, sem ação. Ou seja, da materialização do fato. O princípio da exteriorização do fato. O direito penal não se presta, senhores, para punir o pensamento. O direito penal não se presta para punir o modo de vida. O direito penal não se presta para punir um estilo do agente. Porque o agente, ele é branco ou ele é negro. Porque o agente é hétero ou é homossexual. Porque o agente acredita na religião X ou Y. Porque ele pertence ao partido A ou B. O direito penal, ele tem que punir uma conduta que concretamente se exterioriza no mundo real. Aqui está aquela grande discussão travada por Ferraioli na obra dele entre direito penal do autor e direito penal do fato. O direito penal do autor pune o sujeito pelo que ele é. E o direito penal do fato pune o sujeito pelo que ele fez. Nós veremos que o direito penal do inimigo, ele acaba sendo um retrocesso, porque ele acaba trazendo de volta tudo que não se quer mais a respeito de direito penal do autor. Eu puno o sujeito porque ele é judeu, porque ele é homossexual, porque ele é deficiente físico. Isto é um retrocesso, repito. Não há mais espaço no direito penal que se quer moderno, democrático, civilizado, fundado em princípios garantistas, para teses atinentes ao direito penal do autor. Nós punimos o estuprador e não o estupro. Você me entende? O artigo 59 da Lei de Contravenções Penais, aliás, o legislador perdeu uma ótima oportunidade em 2009, quando ele revoga expressamente o artigo 60, a mendicância, de revogar também o 59. O 59 formalmente vige, ele traz a vadiagem. Você acredita? A contravenção penal de vadiagem. Eu acho muito interessante isto, né? Porque se o rico não trabalha no nosso país, ele é ocioso. Agora, se o pobre não trabalha, ele é vadio. Ele é taxado de vadio, mas o que você acha disso? E, aliás, o Código de Processo Penal, no artigo 313, inciso 2º, permite a prisão preventiva do acusado que é, do indiciado que é vadio. A vadiagem está prevista como contravenção penal e ela representa, sem sombra de dúvidas, o direito penal do autor. Segundo penso, esta contravenção ela não está recepcionada pela Constituição Federal. Ok? Então, lembre, o que se quer hoje, num direito penal que se diz fundado em princípios, moderno, democrático, civilizado como é o nosso, é trabalhar com direito penal do fato. Trabalhar com direito penal do autor significa voltar ao Terceiro Reich, ok? Onde o Führer, ele punia o sujeito porque o sujeito era de outra raça, era de outra cor. O sujeito era fracassado intelectualmente. Há uma lei, e aliás escrita pelo grande penalista Edmund Metzger, a chamada Lei dos Estranhos à Comunidade, onde se punia o sujeito porque era judeu, porque era negro, porque era cigano, porque era homossexual, porque era deficiente físico, ou porque era fracassado intelectualmente. O sujeito que não rendia o que o Estado queria que rendesse em sala de aula ou no trabalho. Isto é um absurdo, com penas que saíam lá do banimento para os campos de concentração, leia-se pena de morte, até as castrações químicas. Não há mais espaço para direito penal do autor, lembre disso. Dentro do crime, dentro das garantias relativas ao crime, nós falamos do nulla necessitas sine iniuria, princípio da ofensividade, e do nulla iniuria sine actio, o princípio da materialização ou da exteriorização do fato. Agora coloque aí o nulla actio sine culpa.
Nulla actio sine culpa, o princípio da culpabilidade. Bom, a culpabilidade é o limite para a imposição de toda e qualquer pena. A pena tanto mais será severa quanto maior for o grau de censura do agente. Nós não falamos aqui da culpabilidade como elemento do crime para a teoria finalista tripartida, ou como pressuposto para a aplicação da pena para a teoria finalista bipartida, o finalismo dissidente brasileiro. Não. Nós falamos aqui da culpabilidade como censura, da culpabilidade como reprovação, da culpabilidade que está lá no artigo 29 do Código Penal, redação nova dada pela Reforma Penal de 84. Quem de qualquer forma concorrer para o crime incidirá nas penas a este cominadas, vírgula, na medida da sua culpabilidade. Portanto, maior a censura, maior a pena. Menor a reprovação, menor a pena. Isto é o princípio da culpabilidade. Então, veja, vamos recapitular as garantias relativas à pena. Nulla pena sine crimine, nullum crimen sine lege e nulla lex penale sine necessitate. As garantias relativas ao delito, ao fato. Nulla necessitas sine iniuria, nulla iniuria sine actio e nulla actio sine culpa. Encerramos as garantias relativas ao crime. Coloque agora as garantias relativas ao processo. São outras 4, para nós encerrarmos os 10 axiomas do Ferraioli. A primeira das garantias relativas ao processo diz: nulla culpa sine iudicium. Nulla culpa sine iudicium. Coloque aí o princípio da jurisdicionariedade. Alguns falam jurisdicionalidade ou riedade. Jurisdicionariedade. Quem diz, meus caros, se há ou se não há culpa é o juiz no caso concreto. Quem diz se há ou se não há culpa é um terceiro imparcial, que tem o munus constitucional de decidir pela culpabilidade. Isto é o princípio da jurisdicionariedade. É o primeiro axioma relativo ao processo. Repito, então, nulla culpa sine iudicium. O segundo axioma nos diz o seguinte: nullum iudicium sine accusatione. Nullum iudicium sine accusatione. Coloque aí o princípio acusatório. A pergunta que eu faço a você é: no Brasil, vige o sistema acusatório ou o sistema inquisitório, inquisitivo ou inquisitorial? A resposta é: depende. A resposta é: depende por quê? Porque depende se nós estamos falando da seara policial ou da seara jurisdicional. Na seara policial, é claro, vige o sistema ou o princípio inquisitório. Ser inquisitório significa que os poderes de persecução penal se concentram nas mãos da mesma autoridade. O delegado de polícia ali é tudo. O delegado de polícia, ele valora a prova que ele mesmo colhe. O sistema é inquisitivo na fase policial. Ser acusatório, ou seja, na fase judicial agora, significa que os poderes de persecução penal estão distribuídos nas mãos de diferentes autoridades. Há um julgador e há outra autoridade que é o acusador. Há uma terceira que é o defensor também. Eu faço outra pergunta para você. No Brasil, o nosso sistema, ele é acusatório puro? Eu posso falar que no nosso país vige um sistema puramente acusatório? O sistema é puramente acusatório quando o juiz se comporta como juiz e não como parte. Agora, você se deu conta que no nosso país, o juiz, ele pode quebrar sigilo de ofício, sem pedido do Ministério Público? Você se deu conta que o juiz pode prender de ofício? Mas isso não seria um pedido da acusação, hein? Você se deu conta que o juiz, na dúvida, pode inclusive produzir prova de ofício em busca da famosa e duvidosa verdade real?
Um sistema que se diz puramente acusatório, ele nos ensina que o juiz, em caso de dúvida, ele aplica o princípio da dúvida, in dubio pro reo, e ele absolve. E não, em caso de dúvida, ele produz prova para se convencer de algo que deveria ser comprovado, na verdade, pelo Ministério Público. Portanto, fica a minha crítica para você no sentido de que no Brasil vige um sistema acusatório. Claro que vige. Nós temos a figura do julgador, do acusador e do defensor. Vige um sistema acusatório, mas com um ranço inquisitorial tremendo, tá? Um ranço inquisitorial tremendo. Então, as garantias relativas ao processo. Eu falei da primeira, que é o nulla culpa sine iu. Da segunda, nullum iudicium sine accusatione. Vamos à terceira, nulla accusatio sine probatione. Nulla accusatio sine probatione. Coloquem aí o princípio do ônus da prova. O princípio do ônus da prova. Coloque o fulcro legal, que é o artigo 156 do CPP, o nosso Código de Processo Penal. O que nos diz o CPP, no artigo 156? Que o ônus da prova incumbe a quem o alega. O ônus da prova incumbe a quem o alega. Portanto, é dever institucional do Ministério Público comprovar tudo o que ele escreveu na denúncia. Há, inclusive, uma decisão interessante que vem em um dos últimos informativos do STJ que eu vou passar para você. Dê uma lidinha depois. Nesta decisão, ela é interessante porque ela enseja o debate. O STJ nos diz o seguinte: no caso do roubo majorado com a arma de fogo, pense comigo, a arma não foi apreendida. Se ela não foi apreendida, por consequência, ela não foi periciada. Eu posso fazer incidir, em caso de condenação, esta majorante, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal? Você sabe que há uma decisão onde o STJ diz o seguinte: inverta-se o ônus da prova. Ou seja, não é o Ministério Público que tem que comprovar a ilicitude daquele bem. Mas se o réu alegar que a arma, por exemplo, é de brinquedo, ou ela é uma arma defeituosa, onde incidiria aí o princípio ou incidiria o crime impossível, artigo 17, para incidência da majorante, é claro, isso seria um dever do próprio imputado. Repito, não seria dever do Ministério Público comprovar a ilicitude do bem, mas dever do réu comprovar a licitude do bem. Você quer ver a decisão? Eu quero que você procure. O STJ diz o seguinte, olha só: a exigência de apreensão e perícia da arma não decorre da lei, porque recentes precedentes do STF têm a arma por si só como instrumento capaz de qualificar o roubo, desde que demonstrada a sua utilização por qualquer modo, e que, por isso, cabe ao imputado demonstrar a falta do seu potencial lesivo, tal como nas hipóteses de arma de brinquedo, defeituosa ou incapaz de produzir lesão, como no caso da arma desmuniciada. Você vai encontrar no informativo 460 STJ, tá? Período 13 a 17 de dezembro de 2010. Como último axioma relativo ao processo, eu falei para você do nulla accusatio sine probatione, nós temos o nulla probatio sine defensione, ok? Nulla probatio sine defensione. É o último axioma relativo ao processo, que diz com o princípio da ampla defesa. Alguns querem elevar às últimas instâncias a tese garantista de Ferraioli para trazer o princípio da ampla defesa para a fase inquisitorial, para pedidos de prisão, pedidos de quebra, até de interceptação telefônica, o que não é o objetivo do mestre italiano. Ok? Você conseguiu captar a nossa primeira aula sobre o garantismo? Vamos fazer uma espécie de mapa mental do que nós vimos? Nós vimos que o garantismo é o modelo de política criminal, que vem numa segunda fase ligada à criminogênese. Partimos das escolas positivas italianas e chegamos nas escolas da macrocriminalidade, a macrocriminalidade sociológica americana. Lá no finzinho nós temos a teoria crítica, onde estão inseridas 3 políticas criminais: o abolicionismo penal, o maximalismo penal e o minimalismo penal. O minimalismo está entrelaçado com o garantismo.
Garantismo significa diminuir o poder punitivo do Estado e aumentar a liberdade do cidadão. O garantismo está no meio termo, nem um Estado antiliberal e nem uma liberdade selvagem. Para fazer isto, Luigi Ferraioli utiliza técnicas de minimização do poder institucionalizado do Estado, que estão representadas nestes 10 axiomas que vimos, o famoso sistema garantista SG. Garantias relativas à pena, garantias relativas ao fato, ao crime e garantias relativas ao processo. Garantias relativas à pena, nulla pena sine crimine, nullum crimen sine lege e nulla lex penalis sine necessitate. Garantias relativas ao fato, ao crime, nulla necessita sine iniuria, nulla iniuria sine actio e nulla actio sine culpa. E, finalmente, garantias relativas ao processo, nulla culpa sine iudicio, nullum iudicium sine accusatione, nulla accusatio sine probatione e nulla probatio sine defensione. Este é o famoso sistema garantista SG de Luigi Ferraioli. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, nos escreva para saberdireito@stf.jus.br. Por favor, identifique o professor e identifique a disciplina para que nós possamos respondê-lo de maneira satisfatória. Não esqueça também que a nossa aula estará no YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula, ok? Na nossa próxima aula estaremos vendo a inconstitucionalidade ou não das normas cegas, ok? Não saia daí, um abraço, tchau!